Oi, eu sou a Chica. Seja bem-vindo ao resumão das novelas. Minha gente, o capítulo de hoje veio cheio de reviravoltas e barracos que a gente ama. Beatriz e Bia continuam num embate daqueles, teve jornalista perseguindo, romances pintando e até um segredo envolvendo quadros misteriosos. Vem comigo que eu te conto tudinho. O capítulo começa com a Beatriz explicando para Bia que ela é a verdadeira filha da Clarice e que por um tempo, achou que a Bia também fosse filha dela. Mas pela idade não bate, porque na época em que a Bia nasceu, a Clarice estava em Petrópolis. Aí a Beatriz acaba dizendo que ela, a Clarice e a Bia foram vítimas de um crime. E a Beatriz fala que está de coração aberto para receber a Bia como irmã adotiva. Só que a Bia responde, irmã adotiva é uma pinóia, e ainda comenta que a Beatriz quer enlouquecer ela. Aí a Beatriz diz que vai provar que é a única filha da Clarice. Só que a Bia retruca, falando que vai provar que a Beatriz é uma golpista. Bem nesse momento, o Beto chega, cumprimenta as duas e a Bia, brava, fala que tudo isso é culpa dele, porque foi ele quem conheceu a Beatriz e deixou ela causar toda essa confusão. Na saída da pensão, a Bia é perseguida por vários jornalistas, mas o Ronaldo protege e acompanha ela até o carro. Na casa do Alfredo, a Eugênia pede pro Topete se levantar e dar explicações. Ele fala que está apaixonado por ela, mas a Eugênia não acredita e lembra que ele já chamou ela de feia na frente de todo mundo. Aí ele pede perdão, diz que só fez isso porque estava com ciúmes dela com o Guto. E o Topete pede um beijo, mas a Eugênia mete um sanduíche na boca dele e sai correndo. Voltando para a pensão, a Beatriz está conversando com o Beto sobre a visita da Bia. E ela ainda comenta que a Bia nem sabe que pode ser neta da Arlete. Aí, o Beto pergunta se a Marlene deu algum retorno, e a Beatriz confirma que a Marlene passou o nome completo do Geraldo. De volta à casa do Alfredo, a Jacira diz que o Topete foi embora arrasado e tenta fazer com que a Eugênia reconsidere o pedido dele. Mas a Eugênia se recusa e diz que gosta do Guto. Aí a Jacira fala que o Topete parece um galã e que vai ficar torcendo pelos dois. A cena muda para Bia chorando no colo da Clarice, contando tudo o que rolou na conversa com a Beatriz. A Clarice fala que ela não devia ter ido conversar com a Beatriz e tenta acalmar a Bia. Na perfumaria, a Maristela está conversando com o Juliano sobre o plano dela de colocar uma neta falsa para Arlete e também sobre não confiar na Zélia. Eles comentam sobre a moça que a Zélia vai arrumar. Nisso, a cena muda para Zélia ao telefone, conversando com alguém e pedindo para mandar a menina que vai fingir ser neta da Arlete imediatamente pro Rio. Só que a pessoa do outro lado não gosta da pressão, e a Zélia logo solta, ou vem, ou eu paro de te sustentar. Que babado! Gente, quem será essa pessoa misteriosa que a Zélia sustenta? Enquanto isso, a Beatriz e o Beto batem na porta de uma casa atrás do Geraldo, e quem atende é a viúva dele, que já avisa que ele faleceu. Aí eles pedem para ter uma palavrinha com ela, e a mulher logo reconhece a Beatriz das notícias nos jornais. Ela convida os dois para entrarem, e quando eles entram, a Beatriz dá de cara com quadros da Clarice pendurados na parede. Eles elogiam os quadros e perguntam se ela comprou em alguma galeria. A viúva responde que os antigos patrões do Geraldo iam jogar fora, mas ele ficou com dó e trouxe para casa. Aí a Beatriz pergunta se pode pegar emprestado, mas a mulher recusa e diz que só vende, e pede um valor bem alto pelos quadros. A Beatriz fala que paga, só precisa de algumas horas. Depois, no bonde, ela e o Beto estão conversando sobre os quadros e sobre como vão conseguir esse dinheiro. Na casa do Raimundo, ele estranha a quantia de dinheiro que o Beto quer. Nisso, o Beto explica a história dos quadros da Clarice que estão na casa do falecido motorista e que eles precisam reaver essas obras. Mas o Raimundo diz que o Beto precisa se afastar da Beatriz, que ele está prejudicando o Juliano. No final, ele se recusa a emprestar o dinheiro. E quem escuta tudo isso ao fundo é a Verinha.
Enquanto isso, na casa do Alfredo, a Eugênia está contando para Celeste sobre o pedido de namoro do Topete. Durante a conversa, ela fala que já juntou um dinheiro para dar entrada na lambreta do Guto. A Celeste acha que ela tá exagerando com essa história da lambreta. Depois que a Celeste desliga o telefone, a Verinha chega para conversar. Elas falam sobre o Raimundo sentir saudades da Celeste, mas ela diz que cresceu e que está muito bem, tudo graças a Lígia. A Verinha se emociona e diz que sempre torceu para que as duas se reconciliassem. Aí a Celeste começa a contar como é morar com a Lígia, e a Verinha se emociona mais ainda, dizendo que agora a Celeste tem uma mãe de verdade. Nisso, a Lígia chega, cumprimenta a Verinha e diz que vai preparar um café. De volta à casa do Alfredo, a Jacira atualiza o Alfredo sobre o Topete, contando que ele pediu a Eugênia em namoro e que ela ficou possessa. Os dois falam que já esperavam por isso. A Jacira compara com um filme de amor, dizendo que casal briga primeiro para depois ficar junto. E ela ainda aconselha o Alfredo a dar um empurrãozinho e conversar com a Eugênia. Gente, esses dois não tem jeito, né? Logo depois, o Alfredo vai falar com a Eugênia. Ela conta que tá com o coração machucado e que ainda tem esperança de voltar com o Guto. Aí, o Alfredo diz que a Jacira contou para ele sobre a declaração do Topete, mas a Eugênia diz que não quer saber dele e que quer é o Guto. O Alfredo, então, solta aquela reflexão: às vezes quem a gente quer não é o melhor para nossa vida. E fala que mesmo que o luto demore, a gente precisa seguir em frente. Menina, e ele fala isso tudo pensando na Anitta. Aí a Eugênia comenta sobre a relação dele com a Teresa, que eles são felizes, que ela também quer um relacionamento assim. A cena muda para Lígia contando que vendeu a kitnet, que vai conseguir gravar o disco dela e que até sobrou um bom dinheiro. Aí ela começa a ficar preocupada. E se o disco não vender? E se ninguém gostar das músicas dela? Nisso, a Verinha e a Celeste tentam animar a Lígia. Depois ela pergunta dos filhos, e a Verinha conta sobre o dinheiro que o Beto pediu para o Raimundo. E então a Verinha explica por que ele pediu esse dinheiro. Eles acharam uma prova da história da Beatriz, e a pessoa que tem as provas está cobrando uma fortuna. Enquanto isso, o Beto está conversando com o Ulisses sobre a quantia que ele conseguiu juntar. Nisso, a Lígia chega bem na hora e escuta o Beto dizendo que vai vender a câmera fotográfica e a máquina de escrever dele. Ela diz que ele não precisa vender nada e entrega um cheque com o dinheiro que ele precisa. O Beto recusa, e ela pergunta o porquê. E ainda pergunta se é tão difícil ele aceitar uma gentileza dela. Ele diz que não quer nada vindo dela. Nisso, ela deixa o envelope na mesa e diz: o dinheiro tá aqui, se você vai usar ou não. Se realmente não consegue aceitar um gesto meu, é uma questão sua. E completa: faça bom uso. E finaliza dizendo que esse dinheiro não é para pagar a ausência dela na vida dele. Quando Beto está retrucando a Lígia, o Ulisses interrompe e diz que não é hora de remoer o passado, que a Beatriz está precisando desse dinheiro. A Lígia agradece o Ulisses e fala pro Beto que o dinheiro não é sobre eles dois, e sim para desmascarar o Juliano e a Maristela e ajudar a amiga dela, a Clarice. Nisso, ele aceita o cheque. Ainda bem, né? Coitada da Lígia. O Beto precisa aprender a dar uma trégua. A cena muda para Zélia chegando na casa da viúva do Geraldo. A viúva chamou para conversar e diz que a Beatriz foi até lá e se dispôs a comprar todos os quadros que estão na parede. A Zélia olha os quadros e fica em choque. A viúva diz que antes de vender para Beatriz, resolveu ligar para Zélia, que é próxima da dona Maristela, e que para ganhar tempo pediu um valor alto em dinheiro. A Zélia diz que vai pagar 100 mil pelos quadros, que só vai pegar o dinheiro e já volta, e pede para ela não vender para mais ninguém. Logo depois, a Zélia já tá na sala do Juliano pedindo 200 mil. Olha que safada. Eu já imaginava que ela ia aprontar alguma. Essa Zélia é muito trambiqueira. Bom, mas voltando. Ela conta pro Juliano que se eles não comprarem os quadros, a viúva vai vender para Beatriz. Nisso, o Juliano faz o cheque. Mas antes de entregar, ele comenta: espero que dessa vez você não esteja superfaturando o valor que a viúva pediu. Até o Juliano sabe que a Zélia não vale nada.
Quando ele fica sozinho na sala, ele tira uma das telas que tem guardadas e diz: pelo menos essas telas ninguém vai encontrar. E ele ainda comenta sozinho que esse é um segredo que ninguém sabe, nem a Maristela, nem o Basílio. Gente, que babado! Será que alguém vai descobrir a existência desses quadros? Enquanto isso, a Maristela tá tirando satisfação com o Basílio por causa da ameaça que ele fez e por ter exposto a vida íntima dela pro filho. E o Basílio responde que é melhor expor pro filho do que pra todo mundo. Nisso, a cena muda pra Verinha contando pro marido e pro filho sobre 2 jornalistas que ligaram pra ela querendo saber da vida da Beatriz. E eles comentam que os jornalistas não vão deixar a Beatriz em paz. Nesse momento, chega uma mulher, e a Verinha reconhece e fica feliz ao ver a sobrinha. A Ruth de Souza acaba de chegar na trama. Ela conta que vai estrear uma peça nova de teatro e pede o espaço do Gente Fina para ensaiar. Depois, a cena muda pro Vinícius e pro Guto falando sobre atrizes de Hollywood. Nisso, chega Eugênia entregando um cartão pro Guto. E quando ele abre, é dinheiro para ele dar entrada numa nova lambreta. Ele fica constrangido, e ela fala para ele aceitar. Ela diz que o dinheiro é das aulas que deu e que o presente é para ele perceber o quanto ela merece o amor dele. Mas o Guto recusa o presente e devolve o dinheiro para Eugênia. E ainda diz que gosta dela, mas não para namorar. Enquanto isso, a Marlene entra na sala do Juliano, e eles começam a conversar sobre os assuntos da fábrica. Nisso, ele desabafa sobre a situação do escândalo que a Beatriz fez, dizendo que transformou a vida dele no inferno. E aí ele beija a Marlene. Mas bem na hora, o Carlito entra na sala e pega os 2 no flagra. Ixi, menina, que babado! A cena muda para Beatriz e Beto voltando na casa da viúva para comprar os quadros, mas ela conta que outra pessoa já comprou. E a cena muda de novo para Zélia vendo os quadros da Clarice. E nesse momento, a Flora chega. Quem assistiu Fofocando da Chica já sabe. A Flora, sobrinha da Zélia, acaba de chegar na trama. Menina, e ela já chega chegando. Ela até diz pra Zélia que elas são cobras do mesmo covil, que se quiserem conseguem ficar até invisíveis, e ainda chama a Zélia de branca. As duas se abraçam e a cena congela. Gente, esse momento me pegou de surpresa. Por que será que a Zélia tem outro nome? Essa novela promete, hein? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do capítulo e suas teorias pro que vem aí. Ah, e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. Beijão da Chica e até o próximo babado.